pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro e nessa aula eu vou explicar os métodos de precificação baseados no mercado. O ponto central de qualquer estratégia de precificação baseada em valor é tentar identificar não o preço e o custo que você entregará daquele seu produto, mas sim qual é o valor que aquela sua estratégia de marketing com um determinado nível e estratégia de precificação, quanto isso levará a uma percepção de valor para o seu cliente. Vamos tomar esse exemplo. Então aqui eu tenho um mapa, onde eu tenho, por exemplo, no eixo Y o preço e no eixo X a performance do produto. Nesse outro mapa eu tenho o preço em relação à demanda. Então aqui nós temos a curva de elasticidade preço-demanda. Quando o iPod foi lançado, ele foi lançado com preço alto, mas ainda assim ele tinha uma alta performance. Então, por mais que ele tenha uma estratégia de preço elevado, ele ainda assim entregava um valor positivo para aquele consumidor, dado que sua performance ainda superava aquele nível de preço esperado para aquele produto. E à medida que o mercado ele foi evoluindo, novos produtos foram inseridos, mas a empresa sempre buscou entregar para o consumidor, por mais que os preços ainda permanecessem altos, especialmente no início desse ciclo de vida do produto, por mais que o preço fosse alto, a empresa estava entregando muita performance para aqueles clientes. Ou seja, você tinha um produto que ele oferecia alto valor para aquele cliente. Então, a ótica de precificação baseada no mercado é justamente você tentar estabelecer qual que é o valor que será entregue, tendo em vista aquela sua estratégia e o produto que está sendo precificado. Assim, o ponto de partida para entendermos a precificação na perspectiva de mercado é entender não só o custo do ponto de vista da empresa, mas entender o custo na perspectiva do cliente. Nesse aspecto, o preço vai ser somente uma pequena parcela de todos os custos que um cliente pode incorrer ao adquirir uma determinada oferta. Esse conceito do custo total, que inclui o preço, é o que nós chamamos de custo total de propriedade. Nesse caso, ele pode contemplar fatores como o custo de aquisição, de você ir até a loja, de você fazer um financiamento, de você usar aquele produto, manutenção, instalação. Todos esses entram como elementos de custos do cliente. O seu preço vai ser uma parcela desse total do custo total de propriedade do cliente. Então, nesse caso, você tem que considerar todos aqueles custos que ocorrem. No caso de automóveis, é relativamente fácil a gente fazer esse cálculo. Então, imagine que você compre um automóvel, ele tem um valor lá de 80 mil reais, e você tem 3 anos para você recomprar aquele produto. Dá para a gente identificar quanto que você vai gastar em cada manutenção, quais peças que normalmente vão ter que ser trocadas no período de 3 anos, o custo se ele for revender aquele produto, dentre outros fatores que vão entrar dentro desse custo. Sabendo o custo total de propriedade de um bem, a gente pode criar diferentes estratégias de precificação. Uma delas é a precificação de valor em uso. Como funciona essa estratégia? Você identificaria o preço da sua empresa versus o preço de algum competidor principal ou de um conjunto de competidores e você tentaria estabelecer quais são os custos daquele cliente para cada uma das ofertas. Por exemplo, você estabeleceria aqui, imagine que você tem um competidor e a empresa, e o preço do produto da empresa é de 2,2 dólares, sendo que o preço do competidor é de 2 dólares. Só que o competidor, você tem mais custos para transporte, para manejo, para fazer o estoque, para financiar, para o uso daquele produto e assim por diante. Quando nós somamos todos os custos do produto do competidor, somados todos os custos da empresa, a gente observa que, no final das contas, o cliente ainda comprando o produto da empresa estaria economizando, na verdade, 0,75. Essa estratégia é muito interessante para você, principalmente em mercados business to business, empresas que vendem para outras empresas, demonstrar como o seu produto, por oferecer uma performance superior no uso daquele produto, como, mesmo ele sendo mais caro, você ainda assim pode representar uma economia para o seu cliente. Então, quando você utiliza essa estratégia, se você conseguir tangibilizar esses custos da sua empresa e os custos do concorrente,
você pode usar isso como uma estratégia de venda para justificar, por exemplo, um preço mais alto para a sua empresa, dado que os demais custos serão reduzidos por uma maior eficiência do seu produto em relação ao competidor. No caso, o cliente acabaria pagando por esse produto caso ele perceba que realmente, ele identifique que realmente esses outros custos poderão ser economizados caso ele compre a sua oferta. Nós podemos aqui ver uma representação esquemática desse modelo, onde nós temos o preço como uma parte de todo o custo de propriedade, e se você somar todos esses custos no competidor, o total dá $6, e enquanto para você dá 5,25. Então, nesse caso, você poderia demonstrar para o seu cliente que, na prática, ao comprar o seu produto, ele estaria economizando 75 centavos. A precificação de valor de ciclo de vida do produto também é uma alternativa viável quando você consegue analisar qual vai ser o custo total para um produto que ele tem que ter várias manutenções ao longo do tempo. Então, vamos pegar um exemplo. Você pegaria aqui um produto, um competidor que custa 50 mil e o produto de uma empresa que custa 60 mil. Só que você consegue demonstrar que o seu produto dá menos manutenção, as peças são mais baratas, você dá uma garantia adicional para o serviço. Isso significa que o custo para você operacionalizar esse produto no competidor é de $15 mil por ano, enquanto na sua empresa seria de $8 mil por ano. Sendo assim, quando a gente traz esse valor pela diferença dos dois fluxos de caixa, a gente vê que no momento inicial, para comprar o produto da Biotronic, você tem que desembolsar $10 mil a mais. Só que nos demais anos, você vai economizando $7 mil por ano. Obviamente que você tem que trazer isso a valor presente. Então, na fórmula de valor presente, então, o dinheiro no futuro vale menos do que o dinheiro hoje. Então, fazendo o fator de desconto para trazer esse valor em termos presentes, nós poderíamos dizer que esse valor de 7 mil, no período 1, quando trazido para o período 0, ele representa, na verdade, 5,831. E os demais cálculos para todos os outros fatores de desconto aqui. Quando a gente soma todos esses fatores de desconto, a gente tem um valor presente líquido dessa diferença de 10.930. Isso significa que, na prática, mesmo pagando $10 mil a mais para comprar o produto da Biotronic, na verdade a empresa está economizando durante a vida útil desse produto, que é de 5 anos, $10.930. Uma abordagem de valor que se aplica tanto em mercados empresariais, mas principalmente em mercados de consumo, é utilizar o que nós chamamos de preço de valor percebido ou preço de performance. Nesse caso, a ideia é você tentar atrelar um valor financeiro a uma percepção subjetiva de valor daquele seu produto. Em alguns casos, em vez de usar uma percepção subjetiva, você pode usar uma medida mais concreta de performance, por exemplo, por meio de avaliações de especialistas ou notas que indicam, por exemplo, qual que é a performance daquele produto em relação aos demais competidores. Normalmente, quando a gente tem a utilização de medidas de performance, nós vamos falar de preço de performance. E quando a gente tem uma avaliação subjetiva do valor na perspectiva do cliente, nós teremos a percepção de valor percebido. A ideia é que a gente utilize índices de vantagem competitiva, né, e de custos de propriedade para a gente tentar equalizar qual que é esse custo-benefício daquela oferta. Como nós podemos fazer isso? Vamos trazer um exemplo. Nesse caso, imagine que nós tenhamos, num determinado setor, 10 câmeras competindo no mercado. E nós temos uma avaliação de performance dessa câmera que varia de 0 a 100, sendo que 0 é a pior performance e 100 é a melhor performance. Se essa performance foi dada por uma avaliação de especialistas, uma avaliação objetiva de características dessa câmera, nós chamaríamos essa avaliação, esse preço que nós vamos calcular, de preço de performance. Se essa avaliação é subjetiva na perspectiva do consumidor, quer dizer, uma percepção subjetiva da marca, das características daquela oferta, ou de aspectos mais simbólicos também desse seu produto, esse preço então seria chamado de preço de valor percebido. Além disso, nós temos o preço médio de mercado de cada uma dessas câmeras no mercado. Então, isso aqui foi uma pesquisa de preço que foi feita e avaliou o preço médio dessa câmera. O que seria nós identificarmos o preço justo daquele produto? Seria justamente você identificar
Dado o padrão dessas performances das diferentes câmeras e o preço efetivo dos produtos, qual seria o preço esperado daquele produto para aquele nível de performance? Para fazer isso, nós podemos usar a regressão linear, onde nós vamos identificar qual que é o efeito do aumento de uma unidade na performance sobre o aumento do preço esperado daquele produto. Nesse caso, usando esse modelo estatístico, nós poderíamos identificar que uma câmera que tem uma performance de 80, tendo em vista todos os preços e performances dos demais concorrentes, ela deveria custar $224. No entanto, essa está custando 180. Se ela deveria custar 224 e o consumidor paga 180, o valor para o consumidor vai ser justamente a diferença entre o preço justo menos o preço daquele produto. 224 menos 180 vai dar 44. E se nós fizermos esse demais cálculo para as demais câmeras, veremos que algumas câmeras vão ter um valor positivo para o consumidor e algumas vão ter um valor negativo. Aquelas que têm valor positivo quer dizer que a expectativa dos benefícios daquela oferta superam o custo financeiro dessa oferta. Já aqueles com valores negativos é aquela em que o preço da oferta é maior do que os benefícios esperados daquele produto. Então, nós teríamos aqui uma estimativa do valor para o consumidor. Como que nós fazemos esse cálculo no caso prático? Bom, primeiro, o que nós temos que fazer? A gente vai selecionar um pacote de ofertas concorrentes. Então, você tem no mercado, você identifica todos os principais produtos que estão naquela categoria concorrendo para um determinado público-alvo. Depois, você tem que ter uma medida de valor para cada uma das ofertas. Ela pode ser feita por pesquisa de mercado, se perguntar para as pessoas avaliarem os produtos. Ela pode ser feita por especialistas, que vai ser uma avaliação de performance. Ou mesmo você pode criar itens de pontuação, né? Então, assim, a câmera tem essa característica, ganha 5 pontos. Essa outra característica dá 3, e assim por diante. Depois, você vai ter que fazer uma pesquisa de preço. Vai ver qual é o preço médio de mercado em um determinado canal que você está avaliando. Posteriormente, a gente vai ver a relação entre o valor e o preço, que é usando normalmente a regressão linear. Feito isso, a gente vai fazer essa previsão do valor justo para cada cliente, né? E, finalmente, a gente poderia avaliar o impacto da mudança de preço numa proposta de valor específica. Esse resultado poderia ser projetado no que a gente chama de mapa de valor. Esse exemplo, feito com as câmeras anteriores, mostra qual que é o mapa de valor para esse mercado. Cada ponto representando uma câmera, e nós temos aqui a linha de regressão, que é a linha de tendência, que mostra a expectativa de preço para um determinado nível de performance. Toda vez que uma câmera estiver acima dessa linha, significa que ela tem um preço do produto acima do esperado, ou seja, ela não oferece um valor negativo para o consumidor. Ela custa mais caro do que seria esperado dado a sua performance. Toda vez que ela estiver abaixo, ela vai ter um valor positivo para aquele consumidor. E além disso, nós podemos conjugar os níveis de preço e os níveis de performance para definir a estratégia de posicionamento dessa empresa. Por exemplo, essa câmera é uma câmera de alta performance e também de alto preço. Então, possivelmente, ela tem uma estratégia premium. Uma câmera como posicionada aqui, ela tem uma estratégia mediana e ela vai ter um preço baixo. Então, ela seria ali um low fare. Seria uma empresa que tem um preço baixo e justo. Uma câmera que está normalmente nesse patamar aqui estaria já um pouco com um preço médio de mercado. Se tivesse uma câmera aqui, ela estaria com sobrepreço. Então, nós poderíamos identificar também por esse mapa o posicionamento daquelas empresas ou produtos competidores em relação ao seu preço e o valor que ele entrega para o consumidor. Qual é o grande desafio para usar essa metodologia? É você conseguir essa medida objetiva ou subjetiva dos benefícios da oferta. Como nós podemos fazer isso? Ou a gente faz uma avaliação de múltiplos atributos, a gente define vários atributos que são importantes naquela oferta, como, por exemplo, o design, o peso, durabilidade da bateria e assim por diante. Para cada um deles, nós atribuiríamos um peso de importância, por exemplo, esse fator é 10%, 20%, assim por diante, e depois a gente ia avaliar todos os produtos existentes nesses atributos, dando notas para dizer qual é a performance desse produto em cada um desses atributos.
Depois nós multiplicaríamos o peso de importância pela avaliação e somaríamos esse resultado, chegando a uma avaliação geral da performance daquele produto. Esse método poderia ser feito tanto com especialistas, mas também você pode utilizar ele com pesquisa de mercado, usando um método que é conhecido como modelo de Fishbein. Você pode usar grupos de foco para tentar obter essas estimativas por meio de uma conversa com grupos de consumidores que vão chegar a esses valores, ou também conversas com especialistas para chegar até esses valores. E, finalmente, uma técnica muito popular é você fazer a análise conjunta, que vai, então, atribuir qual que é o valor percebido em cada atributo da oferta. Depois disso, você faz a pesquisa de mercado, estima a relação entre os benefícios e o preço de mercado e usa isso para ver qual que é a expectativa de preço para determinado nível de performance ou configuração do produto que você pretende lançar no mercado. Com isso, chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresentei os principais métodos para fazer a precificação na perspectiva do mercado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.